Quanta gente importante aqui, hein? Esses gestores aqui, eles fazem alguns milagres aí e usam tecnologia para isso, né? Começar perguntando para você, Wellington, em relação às infrações que você trabalhou já há algum tempo, o que você fez com aquela ideia de notificar os condutores, que resultados você obteve na diminuição de excesso de velocidade e se isso teve algum impacto na parte de combustível também, de consumo de combustível? Claro. Primeiro, boa tarde. Obrigado aí pela presença, obrigado pela oportunidade de estar aqui a gente batendo um papo. Bom, sobre infração, eu sempre digo que a gente sempre persegue o zero, mas a luta sempre continua. A gente fez um trabalho, sim, em 2013 a 2015, com relação à infração. Inclusive, foi a porta de entrada da telemetria dentro da Bela Agrícola, pelo ponto de vista de segurança, e foi por onde a gente quis começar na nossa gestão. A gente tem aí um problema de velocidade, muito provavelmente, se não em todas, mas na grande maioria das frotas que vocês gerem, da mesma forma. E, quando a gente instalou isso, a gente percebeu que os nossos condutores eles tinham uns comportamentos muito agressivos na questão da velocidade. A gente tinha lá exemplos de 130, 140 km por hora, e que a gente sabia que isso fatalmente poderia vir a ter uma questão de risco para a vida daquele condutor, e a gente teve como ponto iniciar pela velocidade. E a gente pensou, tá bom, o que a gente faz com esse volume de informações que a gente recebe, de que maneira que a gente conscientiza essa galera que isso é um problema e que a gente precisa estar todo mundo junto aí para poder atacar isso. A gente começou, diariamente, a gente pegava esse volume de dados de excessos de velocidade que a gente tinha. A gente começou lá, por exemplo, tratando velocidades a partir de 130, e diariamente a gente municiava tanto condutores e gestores sobre aquele comportamento que ele estava tendo com o carro naquele determinado dia. E a gente fez isso, inclusive a gente ainda faz, mas numa periodicidade um pouco menor agora, mas a gente fazia isso diariamente, mandando essas informações para os condutores. E, feito isso com 130, a gente passou para 120, feito com 120, a gente fez para 110, feito 110, a gente baixou para 100, para que de forma eles também recebessem essa informação. E também se conscientizasse do tamanho do risco que eles estavam quando operavam o carro nessas circunstâncias. E a gente fez esse trabalho, ainda faz, e a gente percebeu que as nossas quantidades de infrações caíram. Como exemplo, por exemplo, a gente teve uma redução de 95% de redução de velocidades acima de 120 km por hora. Isso, para a gente, foi bem satisfatório, a gente perceber que as pessoas começaram a ter a real noção de que... É lógico que a gente ainda comete alguns excessos, mas a gente entende que o grau de risco no qual eles estão hoje é um pouco menor daquele que ele tivesse andando a 130 km por hora, 140 km por hora. E o resultado geral de redução de excesso de velocidade foi na casa de 50%, então a gente teve uma boa queda, a gente acredita que é significativa. E, feito isso, uma vez que a gente resolveu essa questão a gente melhorou essa questão da velocidade, a gente falou, tá bom, agora, como é que a gente tangibiliza isso em resultado financeiro, uma vez que isso também faz parte do nosso dia a dia aí como gestor de frota. E a gente pensou assim, tá bom, se a gente tem um cara andando lá 130, 140 km por hora, provavelmente num RPM lá de 3.000, 3.500 giros, uma vez que você traz ele para uma velocidade menor, é claro que ele vai ter um RPM menor. E o resultado disso em combustível é o que a gente chama do resultado na veia. A gente teve uma redução de 10% no nosso reais por km no combustível, que eu sempre digo, né, parece pouco, mas coloca isso numa rodagem de 1,5 milhão de quilômetros por mês. A gente está falando de 30, 40 mil reais por mês. Isso é muito expressivo, né? A gente R$500 mil por ano. R$500 mil no ano. Então, esse foi um pouquinho do que a gente fez com velocidade. Então, de novo, a gente continua municiando essas pessoas com essa informação, agora numa periodicidade um pouco menor, não resolvemos o problema por inteiro, mas a gente acredita que sim, que nós trouxemos eles para um universo menos arriscado, vamos assim dizer.
Muito bom, Wellington. E ainda no tema aqui da velocidade, vou perguntar para o Ezequiel agora. Ezequiel, o que você está trabalhando em termos de velocidade por via? O que você já viu no mercado? Como que está isso hoje lá na Cocamar? Bom, boa tarde a todos. Para quem não conhece, Cocamar é do Paraná, tem 14 mil cooperados e 2.500 colaboradores, 1.500 são condutores. E para você mudar a cultura de 1.500 condutores para usar a velocidade por via não é fácil. A gente está um pouco mais de 6 meses com o projeto implantado e já vê grandes resultados satisfatórios, muito na linha que o Wellington tem falado. Você mudar a cultura do brasileiro para andar na velocidade da via é muito difícil. E a gente teve resistências a colocar a velocidade na via, que foi um dos requisitos que a gente queria do projeto de telemetria. Por quê? Os demais condutores continuam andando em alta velocidade. E os nossos condutores começaram a ter algumas pressões a usar a velocidade da via no seu carro. O que a gente fez? Foi lá e colocou um adesivo, veículo controlado por via. Isso reduziu aquela pressão na traseira dos nossos veículos, reduziu também a insegurança, porque o condutor que está dirigindo na velocidade da via, ele também pode estar numa situação de risco, porque quem vem em alta velocidade pode passar por cima, né? Principalmente caminhões, às vezes. E o fato do carro estar andando na velocidade da via, principalmente nos trevos, coloca um pouco isso em risco. Só que o projeto, a gente sempre cuidou muito dessa questão da vida do condutor. O foco do nosso projeto, a gente começou como Vida Segura, e esse é o nome do projeto até hoje. Num primeiro momento, não visávamos redução quantitativa de combustível, manutenção, mas a gente sabia que isso viria como carona do projeto. Tudo que o Flávio falou aqui hoje de cuidar da vida do condutor foi que a gente sempre pensou no projeto. Esse é o grande condutor do projeto. Então, Sérgio, a gente, junto com velocidade com via, junto com outros parâmetros que é possível ter no software, a gente parametrizou e fez um trabalho muito forte com os condutores e com os gestores de departamento. Porque só nós, gestores de frota, vocês podem concordar comigo ou discordar, mas eu acho que a maioria vai concordar, sozinho a gente não faz nada, não é, Wellington? Se a gente não tiver os condutores na mudança de comportamento, entendendo por que a gente está lá monitorando eles, e é para ajudá-los a andar com uma condição mais segura, a gente não tem sucesso. Então, precisa estar todo mundo junto, precisa os condutores estar juntos, os gestores de cada área estavam juntos. E a gente colocou, então, o software e liberamos login para todos os gestores, para que eles possam, através dos resultados, das informações, de tudo isso que o Sérgio mostrou aqui, que o sistema dá para nós, e muitas informações, a gente precisa trabalhar de uma forma correta e que valorize também o condutor. Tudo isso a gente conseguiu, nesse período de 6 meses, para vocês terem uma ideia, reduzir 5 vezes o comportamento inseguro dos nossos condutores. Quando eu falo de 5 vezes, a gente está saindo de 56 comportamentos inseguros a cada 1.000 quilômetros rodados, para apenas 11 no mês de outubro. E a gente roda, em média, 500 mil quilômetros por mês. Então, nós temos mitigado muito o risco de acidentes com velocidade por via. Muito bom. A Cocamar tem, né, um exemplo bacana para a gente compartilhar, onde a telemetria, que inicialmente os condutores podem ter uma visão de esse aqui é o Big Brother que está me monitorando, e eles começam a entender que, poxa, esse é meu verdadeiro anjo da guarda, né? Agora eu estou andando mais seguro, eu vou do ponto A ao ponto B mais seguro, eu volto para minha casa mais seguro no fim do dia. E isso é muito bacana. Ezequiel, continuo contigo ainda. Como que você hoje está identificando os condutores? Conta para a gente, o Ezequiel, ele da Cocamar, né, é o nosso cliente piloto no produto FleetCam. Conta um pouco dessa experiência com o FleetCam, por favor, Ezequiel. Cara, primeiro eu tenho que falar que é uma satisfação e um grande prazer para nós, da Cocamar, ter essa parceria com a GoSat, e não poderia deixar de registrar que somos a primeira empresa do mundo a usar o reconhecimento facial aliado à telemetria para a gestão de frota. Então, o nosso requisito no início do projeto era reconhecer o condutor. Pode ser feito por RFID, pode ser feito por crachá, QR Code, chave, por cada condutor, mas o reconhecimento por câmera não tem, como a gente diz, né, contra fatos não há argumento, né? Não tem como o condutor falar, não é eu que estou naquela imagem. Como é que você tira uma imagem do jovem que está aqui na frente e fala, não é esse menino que está dirigindo, é o menino que está lá na ponta? Virou contra fotos não há argumento. Exatamente, contra fotos não tem argumento. Então, a gente está aí fazendo essa versão beta junto com a GoSat, e usa a foto para identificar a multa, orientar o colaborador. O grande quesito da Cocamar não é ficar reprimindo o colaborador. Se a gente só reprimir, o colaborador sente lá, Big Brother,
Nosso quesito é, nós queremos reconhecer também os melhores. E estamos montando aí um planejamento, um programa para amanhã ou depois começar a reconhecer quem anda bem. Porque se você valorizar os bons, os que não são bons, né, para não falar ruins, eles vêm na leva dos bons. Então, é assim que a gente está fazendo. E o FleetCam é fantástico, é muito bom. E a gente está ainda aí com 80% de reconhecimentos fidedignos, com 100% de acuracidade nesses 80%. E tem um trabalho para chegar aí no nosso desafio, né, Sérgio, de 95% de reconhecimento através da câmera. Muito bom. Wellington, em relação à ociosidade, você fez uma modelagem, né, face às dificuldades. Todos nós, gestores de frota, entendemos que trabalhar a ociosidade é algo complexo, não é simples. Você montou uma modelagem bastante eficaz, né, e você conseguiu fazer com que os demais gestores da companhia que utilizam a frota trabalhassem em favor da gestão da frota. Conta para a gente como que você conseguiu esse resultado. É muito legal falar de ociosidade, né? Porque eu me atrevo a dizer que talvez seja um problema generalizado em todas as frotas, né? Nosso primeiro desafio como departamento de frotas era como que a gente tangibiliza isso para a nossa diretoria, demonstrar de maneira didática, com informações, de que a gente pode fazer o mesmo trabalho com menos carro. Porque vai perguntar para qualquer condutor se aquele carro que ele tem, mesmo você sabendo, às vezes, que a rodagem dele é pouca, se ele precisa do carro ou não. Provavelmente a resposta, 90% ou 95%, vai ser não. Até pela própria paixão, que a gente já está sendo muito discutido aqui, fatalmente o condutor vai falar que não, e a gente sempre teve esse desafio. Tá bom, como é que a gente fala, como é que a gente demonstra com índice de que nós podemos reduzir a nossa frota em X%, enfim. E nós partimos do princípio da utilização. Literalmente, a gente baixou a nossa lista de utilização dos veículos e a gente confrontou. Primeiro, a gente separou em clusters, tá? Porque numa operação que a gente tem, principalmente na operação agro, que é a minha e do Ezequiel, você tem algumas subdivisões dentro da frota e você também não pode, de maneira full, querer fazer essa mesma análise. A gente separou isso em cluster para a gente analisar separadamente. O que a gente fez foi, nós pegamos as nossas utilizações e confrontamos em determinado período do tempo quantas vezes aqueles carros tinham utilizações simultâneas. Ou seja, a gente queria saber quantas vezes esses carros, desses clusters, eram utilizados de maneira simultânea. E a gente definiu, começamos a enxergar que alguns clusters a gente tinha, onde eu tinha talvez 20 carros, 80% das vezes eu rodava com 6, enfim, a gente fez esse cluster e a gente foi subdividindo isso de maneira didática para a gente conseguir chegar, por exemplo, à nossa diretoria e dizer assim, está aqui, os nossos fatos são esses e a gente pode, sim, fazer essa redução da frota. Por outro lado, como já até bem dito aqui pelo Ezequiel, a gente tinha o fator humano do outro lado. Vai abre aspas, retirar um carro de alguém que tem uma paixão pelo carro. É algo complexo. Vai tirar uma caminhonete, né? Vai fazer isso. O cara se sente... Enfim, é uma questão bem complicada. E a gente falou assim, tá bom, agora que a gente já tem esse número, a gente pode fazer o que a gente chama lá de o pool, que é o nosso compartilhamento de veículos, e nós pegamos esse volume de veículos e levamos para o nosso pool. E a gente começou a desenvolver esse trabalho de car sharing lá dentro, dizendo assim, olha, toda vez que precisar de um carro, tu vai lá, vai fazer uma reserva e a gente vai te disponibilizar um carro. E lógico que o ser humano, de novo, se você tira um carro de uma pessoa, na prática, toda vez que ele tentava, e se ele não conseguia o carro, provavelmente a gente ia ser meio bombardeado ali, entendeu? No sentido de, porra, e aí, cara? Tu disse que ia ter carro? Então, o que a gente fez? A gente pegou esse volume de carros e colocou lá dentro do nosso pool para que a gente não, no primeiro momento, para que a gente não tivesse o fator indisponibilidade do carro para aquelas pessoas que efetivamente precisavam de um carro. Uma vez que a gente teve uma maturidade dessas pessoas no sentido da confiança, aí sim a gente partiu para essa redução. A gente
Inclusive, foi esse ano que a gente efetivamente fez isso, em janeiro. A gente reduziu nossa frota em 35%. Eu gosto muito de dizer isso porque a gente reduziu sem atrapalhar o dia a dia de ninguém. Então, na verdade, a gente não reduziu, a gente otimizou, porque as pessoas não deixaram de fazer aquilo que elas precisaram fazer por um número, que é o carro, pela uma quantidade menor de carros. Mas aí a gente também... E o que aconteceu? Como provavelmente é a realidade de todos vocês aqui como empresa, cada departamento tem o seu centro de custo. E os departamentos também começaram a perceber que menos carro no seu departamento é menos despesa, consequentemente, você... e vamos lá, a frota é a terceira maior despesa, provavelmente, das empresas, e todo mundo olha aquilo com muitos bons olhos. Então, aconteceu que esses gestores, e aí entra no que o Ezequiel falou, que é o apoio, tiveram a percepção que, espera lá, eu estou conseguindo tocar minha operação do mesmo jeito, com compartilhamento de veículos, o meu time não está deixando de fazer nada. Então, toda vez que, eventualmente, acontecia assim, depois que a gente fez essa redução de uma pessoa tentar precisar de um carro e não ter, mas que ele ia no gestor dele e talvez falasse assim, cara, eu preciso fazer um negócio lá aqui do departamento e eu não tenho carro. O gestor abordava ele diferente. Falei, cara, você precisa ir agora? Você não pode ir daqui meia hora? Porque o nosso resultado aqui está muito bem sem a gente ter aquela quantidade de carros aqui e a gente está conseguindo fazer isso ainda de maneira eficiente. Então, esse movimento acabou gerando esse apoio, essa redução, que hoje é o nosso programa de car sharing que a gente tem lá, já vislumbrando Uber, vislumbrando Carona, enfim, a gente já está com isso mais entranhado dentro da empresa e as pessoas tiveram a percepção de que aquilo era legal, que aquilo era bom, e é bacana que a gente vê isso também extrapolando até para a sua vida pessoal como sociedade. Muito bom. Vocês veem, gente, que é importante vocês trabalharem com tecnologias e com parceiros, né, bons e alinhados, mas o fator humano ele é fundamental e vocês dois, né, são dois gestores de frota que conseguiram, através das habilidades que vocês têm, não só trabalhar a tecnologia, mas trabalhar a frota, trabalhar os condutores principalmente, né? Ganhar os condutores, ganhar os demais gestores da empresa para que eles, em conjunto com vocês, trouxessem, né, bons resultados para as companhias de vocês. E a gente se inspira muito no que vocês fazem, e quando a gente constrói o GoFleet pensando que ele é uma plataforma de inovação, a gente faz isso se inspirando em vocês e querendo servir vocês. Então, queria agradecer e queria pedir uma salva de palmas para os gestores aqui. Obrigado. Obrigado.